Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta sexta-feira, véspera de final de semana e jogos da dupla Grenal, né? O Internacional amanhã com o Corinthians e o objetivo do Cudê é preservar alguns jogadores para a decisão do Inter na próxima terça-feira. Jogo de volta no Beira-Rio contra o River Plate, o Inter que precisa reverter após a derrota na última terça-feira por 2-1 lá no Monumental de Nunes. Bom, e o Grêmio? O Grêmio é domingo contra o Vasco da Gama. O Grêmio que pelos critérios, pelo aproveitamento, é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Então precisa, evidentemente, ter um resultado positivo. Vai enfrentar nada mais, nada menos que o lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, a necessidade do Grêmio, né, que não vem bem nas últimas partidas, mas de se manter aí na tabela e parte de cima do Campeonato Brasileiro. O Grêmio que só terá lá no dia 16, né, aquela decisão importantíssima contra o Flamengo, tentando reverter aquela derrota que aconteceu na Arena por 2-0 diante do Flamengo. Mas isso é lá para frente ainda. Bom, nossos Dois Toques, você nos acompanha aqui pelos canais da Rede Sul de Televisão, 55.1 aberto, o 11 da Claro Net, pelas plataformas digitais, vamos para o mundo através das redes sociais. Tem aí o Facebook da Rede Sul para você acompanhar e também o YouTube da Overgor. É bom, você vai lá, curta, compartilhe, né? Assista a hora que der, ao vivo, depois como ficar melhor para você através das plataformas digitais. E nós estamos aí também em diversas cidades do Rio Grande do Sul afora e pelo Brasil também afora. Estamos lá na Adesso TV de Garibaldi, Carlos Barbosa e Bento Gonçalves, e a Adesso TV está na TV a cabo nas plataformas de streaming. Diversas operadoras, na Amigo TV em 134 cidades do Rio Grande do Sul, na Gigo TV de São Paulo, canal 914, na Domus TV Oeste do Paraná, canal 117 da CDN TV, para todo o Brasil, canal 813, pelas plataformas Box Brasil Play, canal 25, pela Soul TV, canal 70, e estamos também na TV Mais, canal 46, através da operadora Tubarão. E aí, cidades de Porto Alegre, Canoa, Charqueás, Arroio dos Ratos, Minas do Leão, Butiá, Pantano Grande, Rio Pardo, Encruzilhada do Sul, e nas cidades de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul e São Leopoldo, TV Mais também pelo sinal da Claro Net. Nosso Dois Toques. Tem o Instagram, né, da Rede Sul para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá, né, para a gente falar sobre as coisas do esporte, futebol, nosso futebol gaúcho e também a nossa dupla Grenal. Nossos Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 70 anos, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, essa instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós. 110 anos completados aí no último mês de maio. Então, o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. O Senai, o Senai sempre procurando lhe qualificar cada vez mais com os seus cursos técnicos do Senai. Então, quem faz curso técnico faz Senai. Acesse senairs.org.br e confira os cursos disponíveis na sua região. Quem faz curso técnico faz Senai. Acesse senairs.org.br, confira os cursos disponíveis e matricule-se já. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da Ciência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial pilar do São José, que está aí na briga, né, para ficar entre os 8 classificados para a fase seguinte da Série B do campeonato, onde estarão sendo divididos em 2 grupos de 4, o campeão e o vice de cada chave, né, estarão na Série B do Campeonato Brasileiro. São José que joga na segunda-feira lá em João Pessoa contra o Botafogo, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, nossos Dois Toques de hoje para projetarmos aí os jogos da dupla Grenal, o Internacional amanhã contra o Corinthians, o time do Pô fechou, tá aí, Pô fechou vindo a Porto Alegre, Vanderlei Luxemburgo, e o Grêmio contra o Vasco no domingo. Então, comigo aqui, Oreste Andrade Júnior, o homem filho também do grande narrador Oreste Andrade e o homem do Grenal na TV, todos os domingos, no canal 20521, né, fazendo a retrospectiva aí dos jogos de final de semana. Tomara que com vitória da dupla Grenal, não, Oreste. O Inter vai viver os melhores... 22 horas. O Inter vai viver os melhores 4 dias do ano.
o Corinthians vai vir com um time misto, o Inter vai ganhar do Corinthians, embalar, mas com time misto dá para encarar. Aí vai embalar e nós vamos matar o River aqui na terça-feira para desespero dos secadores como Santaninha. Tá bom. Nosso time também, aí com o jornalista Flávio Fiorin. O Horácio Fora do Ar dizia que essa derrota lá na Argentina foi estratégia para lotar o Beira-Rio e fazer o River sofrer aqui na terça-feira. Horácio Pai. Não, o Júnior. O filho? Aqui pouquinho antes de começar o programa. Ah, bom, pensei que tá bom. E completando o nosso time, então, o verdadeiro Santaninha, Jorge Santana, filho nada mais nada menos que o grande saudoso Paulo Santana. Tu vai retrucar isso que ele abriu o programa falando, Santaninha? Por uma polêmica, ele é capaz de dizer coisas nas quais nem ele acredita. O Inter vai com seus melhores 4 dias, não sei o quê. Santaninha já virou, tá, de Adidas aqui, que é o patrocinador oficial do Inter. Então até o Santaninha tá vindo pro nosso lado. Agora é o Rio Grande do Sul na Libertadores. Todo mundo tem que torcer pelo Inter, Santaninha. Melhores 4 dias vão ser um pesadelo, Orestes. Depois do que eu vi lá na Argentina. Primeiro ou segundo tempo? Se tu viu no primeiro tempo, tu tá apavorado. No segundo, tu pode ter alguma esperança. No primeiro tempo eu só vi o gol de bola parada do Inter e a bicicleta do Ener Valencia, só. Vi muitas jogadas do River, mas tá, o goleiro salvou vocês, tá? Isso nem é mais o que me marcou. O que me marcou foi a intensidade dos argentinos. O que é característica deles, né, Santaninha? Me pareciam 11 Kahnemans em campo, mordendo, correndo, incansáveis, imparáveis. No segundo tempo. Incrível. Olha, foi um contraste de garra contra pusilanimidade, contra a calmaria do Inter. Vontade... Parecia que estava no amistoso, né? A vontade de ganhar... No segundo tempo, de novo, foram 2 jogos diferentes. A vontade de... Não importa, o Kahneman é aquele que está indo embora, não isso, importa. Que pediu para ir embora do Grêmio. Não importa, o jogo é feito de 90 minutos. Ontem, na coletiva, o vice-futebol disse que vai renovar com ele. Então o Kahneman está blefando para ganhar um aumento? Bom, é que ele pode agora, terminando o contrato, ele pode ficar livre para assinar um pré-contrato. Mas não vai fazer isso aí, né? Bom. Pusilânime é o Kahneman, que quer ir embora do Grêmio. Isso sim. Mas o Jeromel está voltando. Ontem, no jogo treino também, ele... né, teve ele e o Jonathan Robert, os jogadores ficaram muito tempo afastados, até para uma movimentação. Só que não vai ser em seguida, não vai, evidentemente, que até o jogador ficou muito tempo afastado, vai levar um tempo até ele adquirir ritmo de jogo. Não vai ser nesses jogos decisivos que o Grêmio tem aí pela frente, principalmente do dia 16, né? Logo ano que vem o Jeromel vai estar bem. O Grêmio está se reforçando, né? Vem Jeromel. 5 reforços aí antes de fechar a janela. O Grêmio fez 2 times no ano passado para cá. Pacote de julho do presidente Guerra, hein? Então tá se... Mas, Santaninha, vamos combinar, nós estava eu que te atrapalhei aqui, e acho que vamos deixar o Grêmio para a segunda parte do programa. Vamos falar de Libertadores. O Inter joga amanhã. Vamos falar de Libertadores, isso, que é o que importa. Falando muito sério, eu acho que foram 2 jogos muito diferentes. Primeiro, o River foi muito frio no primeiro tempo. Não foi intenso. Tentou controlar o jogo, não conseguiu. O Inter teve mais posse de bola do que o River. E o Inter fez um baita primeiro tempo. O Ener Valencia finalmente fez a sua estreia no Inter. Não jogou nada nas primeiras 3 partidas, mas mostrou que é jogador de jogo grande. Jogou bem, deu uma bicicleta, fez um gol bonito, foi muito bem. Só que aí o River parece que cozinhou o Inter no primeiro tempo, sabendo, porque todo mundo sabe, Santaninha. Não sei se tu tem cachorro ou gato, mas tu tem cachorro ou gato, eles sabem que o Inter vai cansar na segunda etapa. Mas mais do que isso, no segundo tempo... Era uma questão de tempo que a gente sabia que o River ia virar o jogo. Mas mais do que cansar, realmente faltou tudo no segundo tempo. Faltou garra, mas faltou garra. Eu concordo. Faltou garra dos jogadores, faltou leitura tática do Cudê. O Cudê tem que aprender... Eu achei, Cadu,
que o Kudê tinha aprendido com essas passagens lá pela Espanha, depois pelo Atlético, mas o Kudê continua o mesmo. Ele é um eletrocardiograma, ele é uma montanha-russa e ele quer impor a sua filosofia de jogo num time que não tem pernas. Então, assim, se tu sabe que o teu time não consegue correr nem 70 minutos, como é que tu quer que o teu time seja intenso o tempo todo? Aí tu sai ganhando, tu ganha um gol de presente, foi nos acréscimos do primeiro tempo. Né? Foi pro intervalo, foi pra virada com 1-0. Aí tu tá ganhando de 1-0, tu vai pro intervalo, tu faz o quê? Qualquer um de nós, qualquer técnico do interior do Rio Grande do Sul, Ernesto Guedes, fecha a casinha, Kudê. Qual é a vergonha de fechar a casinha ganhando de 1-0 em Buenos Aires? Teve aqui na quarta-feira e falou. Aí ele pega e entra no segundo tempo e o Inter toma 2 gols. Eu juro, eu achei que tinham sido gols de contra-ataque, porque a linha baixa do Inter estava lá no meio-campo. Isso é um absurdo. Não é questão, às vezes, do time que recuar, não. É o adversário que te empurra. E a gente falou isso aí na quarta-feira, exatamente após o jogo, né? Que foi na terça-feira. E as informações que vieram dos colegas, dos companheiros lá de Buenos Aires, que o River é um time que ele amassa, ele arrasa se tu jogar fechado esperando. E é um time que fica preocupado, e aí não é o mesmo se tu é atacado, se tu tem marcação alta e pressionado. Isso aí assusta. Pelo menos as informações. E se viu isso aí, mano. Mas o Internacional tem. No segundo tempo eu não vi o River assustado. Eu vi o Inter lá com a zaga no meio campo tomando 2 gols. Mas aí absurdos. Foi empurrado e foi isso que é essa informação que vinha antes. Ou seja, se é um time que recua, que vem para trás, eles passam por cima. E foi o que aconteceu. Agora, o Internacional, isso aí não é questão física, né, que já foi mais do que comentado, discutido, e não vai se resolver isso da noite para o dia. O Inter e foi assim nos 3 jogos do Kudê. Era com o Mano. Né? Foi assim. E se tu exige mais intensidade, é evidente que no segundo tempo tu vai cansar. Mano foi assim estava durando 70, 75 minutos. Foi em Bragança, sim, foi no Beira-Rio contra o Cuiabá. Já estava melhor. Mas aí é mecânica, aí é mecânica de jogo. O que o Mano joga? O Mano é primeiro não perder para depois ganhar. O Kudê é o contrário. Posso tomar 2, 3 gols, mas se eu fizesse 4 ou 5, não interessa. Então, ele exige muito mais esse tipo de marcação alta, de intensidade. Então, o teu desgaste é maior. Tanto é verdade que amanhã ele vai poupar jogadores, né, exatamente pelo desgaste físico. Porque a média de idade do Internacional, olha, os jogadores, tirando ali o Vitão, tirando mais quem, o Johnny, são jogadores tudo na faixa dos 30 anos para mais. Isso é burrice do Kudê. O Kudê tem que acordar para a vida. Futebol é equilíbrio. Então, assim, qualquer um de nós que chegasse para treinar o Inter sabe de uma coisa, que o Inter não aguenta correr 90 minutos. Todo mundo sabe disso. Então, tu tem que dosar, tu tem que buscar o equilíbrio. Não é para ficar esperando o time do River. Tanto é que o Inter fez um bom primeiro tempo, dominando as ações. Mas dava para ver que o River estava tranquilo também, porque o Inter dominava, mas não agredia, não tinha muitas oportunidades de gol. O River estava esperando o Inter cansar. Certo para dar a volta. Mas aí tu faz 1-0, baixa as tuas linhas, deixa os caras virem. Quantos times a gente viu aqui do interior do estado? Mas quantos? Não, Santana, não, senhor. Quantos times do interior do estado já seguraram o resultado contra Grêmio e Inter, baixando as linhas, ficando e deixa o outro time atacar? O Inter tinha que ter feito isso. Bom, nem vou falar da escolha do Kudê no Campanharo. O único jogador que não deveria ter entrado no segundo tempo era o senhor Campanharo, que não tem culpa de ser escalado. A culpa é do Kudê. Então, assim, leu mal o jogo de novo em nome de uma tese, de uma loucura que tem que atacar o tempo todo. Para atacar o tempo todo, tem que ter time. Tem um técnico no Brasil, que é o Demiurgo do Santaninha, meio homem, meio Deus, que aprendeu a se adaptar, inclusive dentro do jogo, que mexeu no esquema tático, não tinha lá o extrema, colocou 3 zagueiros. É isso que um técnico faz. Ele se adapta às peças que ele tem. Programa histórico hoje, hein? Poxa. O Orestes concordando com o Demiurgo. Mas é verdade. O Renato está muito bem esse ano, porque ele tem se adaptado ao time que ele tem. Não está só reclamando. O Kudê vem aqui
Ele não montou esse grupo, não é culpa dele, mas joga com o grupo que tu tem. Mas ele chegou dizendo que o grupo é de muita qualidade. De muita qualidade. E na outra vez ele reclamava que não Espera tinha um peça. pouquinho que ele já vai falar que o grupo bom, é curto. isso é outro- Logo ali. Na Logo outra ali. vez ele reclamou que não tinha peças, né? Agora ele tem. Senhores, o que vimos foi uma superioridade técnica incrível do River sobre o Inter. No segundo tempo. Segundo tempo. Tu pode teorizar o que tu quiser, recuar tuas linhas todas. O teu goleiro já salvou o jogo sem jogar assim como tu queria. Deixa eu te agradecer, Santaninha. Imagina tu sendo passivo. Santaninha, deixa eu só te Para agradecer. um time como o River jogando com 80 mil a favor. Deixa eu te agradecer. É muita pressão. Ó, Não resisto. O Não Santaninha resisto. tá tapando um olho, ele não quer enxergar. Ele Marcos. só quer ver o segundo tempo. Mas o o- Inter lá Inter contra o desperdiçou- River. Desperdiçou chances no primeiro Claro, tempo. o Inter contra o River. só bicicleta. Não, Santaninha, Só o bicicleta. Inter contra o River, com 80 mil pessoas torcendo para o River, ele foi melhor do que o River no primeiro tempo. A gente não pode esconder isso. E foi massacrado no segundo. São 2 tempos diferentes. Deixa eu só te agradecer, jogo porque só. tu citou o Rocher. Eu quero te agradecer em nome de toda a torcida gremista, em nome da direção gremista, porque vocês nos mostraram o melhor goleiro do mundo, que é o Rocher. E ele está no Beira-Rio. Obrigado. Salvou. Olha só. Era para ter sido uma goleada, não fosse esse goleiro aí. Defesas milagrosas. Era para ter sido uma goleada. Então, o Inter foi O melhor massacrado. goleiro do Brasil, disparado. Mas, Diz que olha mal aqui, jogou. mas ontem na mal jogou. coletiva, onde foi apresentado o João Pedro e o Lucas, o argentino, né? Pessoas. O Lucas Viçosi, Que ninguém conhece. o Antônio Brum mostrou no coletivo ontem, no jogo treino com o São José, fazendo gols. Sante, né? ninguém conhecia. Fez um gol por cobertura. O alemão disse que fazia treinos. Aí o Antônio incríveis. Brum disse assim, até questionar, não sei se foi uma flauta, o que foi, porque né, o jogador disse, olha, até falou que as negociações, o Grêmio nunca teve, né, não disse que não teve interesse, mas nunca teve uma negociação, né, Mas foi a mais torcida séria. gremista que mostrou o Rocher lá pro aí- Inter ir lá e contratar. aí- E aí- é um senhor goleiro. Mas É um senhor o que goleiro. o impediu de evoluir a negociação com o Rocher por parte do Grêmio foram os altos valores. E até fez uma frase assim, o que o Inter está pagando por ele, nós não pagaríamos. Eu não sei se era uma flauta ou estava porque perdeu o jogador. Vale cada centavo. É um baita goleiro, mostrou ter liderança, tem que ser capitão do Inter. E assim, tapou a minha boca. Eu achava que o John deveria continuar sendo titular porque vinha muito bem. Mas o Rocher é de outro nível, é de outra turma. Era uruguaio o goleiro? Sim. Uruguai nós temos o melhor. Estamos bem de uruguaios. Não queremos mais. Não Por cabem mais. pouco tempo. Não cabem o mais Uruguai Uruguai. quer ir embora, quer ir para Miami, não Uruguai- quer mais jogar na arena Uruguai- da OAS. Uruguaios temos. Por pouco sobra, tempo. de por sobra. pouco tempo. O Rocher vai ficar por 5 anos no Inter. mas- O uruguaio do Grêmio, aquele que adora chutar na trave e às vezes tem dor no joelho, às vezes não tem, ele assinou um contrato por 2 anos. Não quer cumprir nenhum ano. Não, Teve que não fazer é- um acordo para ficar até o final do Não, ano. mas um ano Essa é vai a dar. realidade. Agora, essa é a já que tu realidade. falou nele, eu acho que está na hora dele voltar a ser o que ele é, né? Porque os últimos jogos dele, eu não sei se toda essa história, esse conflito todo que agitou o Grêmio, não dá para negar que agitou, né? Acho que está na hora para o Grêmio, de repente, ele voltar a ser aquele jogador E que vê que a gente- ele veio para fazer gols. Ele é pago para fazer gols. 3 E jogos que não tem marca. Pois é. Mas ele faz lances E geniais. reclama, né? Ele Tem faz, reclamado constantemente. faz lances geniais. companheiros. Geniais, passes maravilhosos. Ele é incrível, não tem feito gol realmente. Mas não tem feito Mas nem ele, passos mas ele é maravilhosos. diferenciado. Esses últimos jogos, não. É só... Mesmo assim, é diferenciado. Com a bola no pé, mas- ele faz o que ele É quer. evidente que ele é diferenciado, ele é de outra prateleira, de outra classe, isso aí não se discute. Só que não está sendo. Eu não sei se todo esse conflito que houve aí, essa história, fica, não fica, e vai, e isso e aquilo. joelho tá e doendo, joelho, não tá, sei vai mais pra o que. Miami, não vai. Isso afetou. Mas no último vai tratar jogo, em Barcelona, o joelho não não doeu, Não. não passou a mão no joelho mais. Não, depois que ele assinou Não passou. o documento que ele ficaria do Grêmio, Passou fez o jogo agora. do Flamengo, não botou mais a mão no joelho. Mas claro que ele joga muito, é Ah, outra ele é prateleira. diferenciado. E acho que vai voltar a jogar, acho que vai voltar a fazer gols, porque agora ele conseguiu o que ele queria, que é ir embora do Grêmio. Não, mas isso aí ele vai... Não, mas isso aí até... Mas ele... é isso, né, Cadu? Não, tudo bem. Só que lá, vamos voltar. O Grêmio, quando trouxe ele E no o grande início do culpado ano... quem foi? Messi.
Não, o Grêmio quando trouxe Eu acho ele... que foi a mulher do Messi. O Grêmio, quando trouxe muito ele, amigas. o Grêmio, quando trouxe ele no início do ano, o Grêmio queria um contrato de 1 ano. De 1 ano. Ele que exigiu um contrato de 2 anos. E a multa rescisória é altíssima, ele exigiu também. Depois acabou virando contra ele. E depois foi aquilo que já sabe. Que assediado, né? O 4º maior goleador do mundo é assediado. Esse goleiro do Inter vai ficar 10 anos no Inter. Olha aqui, o Paulo Ricardo está mexendo contigo. Ele pergunta em relação... Só um pouquinho, Fiorinho. O Paulo Ricardo, em relação ao outro centroavante que está chegando, João Pedro, era reserva do Ener Valencia no Fenerbahçe. A Ener Valencia fez um gol... Não, ele está falando do João Pedro, que chegou, era reserva. Não, mas eu estou falando do Ener Valencia, porque se critica o Luizito e não se fala do Ener Valencia, né? O Ener Valencia, não dá, não tem. O Ener Valencia fez um gol com a bola sendo lançada na cabeça dele. Mas não tem nem não é comparar. O Ener Valencia é um bom jogador. O Luizito é outra naipe, outro time, outro patamar. Agora o Ninguém está Santani não comparando. precisa desprezar o Ener Valencia, que é um baita jogador. E agora ele vai ter que aguentar o reserva do Ener Valencia, que não entrava porque o Ener Valencia fazia gol em tudo que é jogo. Ener Valencia foi goleador na Turquia, fala sério. E o banco do Ener Valencia que vem pro Grêmio agora. Não, mas a gente... Nem titular na Turquia conseguiu ser. Mas ele era reserva, ele era reserva do Ener Valencia. E agora vai ser titular, porque o Luizito vai embora. Mas a gente não vai fazer recepção para ele com 5.000 pessoas, como fizeram para o Ener Valencia. Nem com 2.500 por ele ser reserva do Ener Valencia. Não, a gente vai tratar ele como ele deve ser tratado, como reserva do Luizito. Agora, o Ener Valencia... Daqui a pouco o titular. Porque 2, 3 meses saber, o Luizito está em Miami, está na praia. Não, mas o Luizito poderia ter convencido o Messi a vir morar em Eldorado, jogar no Grêmio. É incrível que os colorados falam mais do Luizito que nós gremistas. Como incomoda. O Grêmio jamais vai ser perdoado pelo Luizito Soares. Jamais. Isso está encerrado. Ele fez um acordo, ele vai ficar no fim do ano. O que eu tenho dito é que eu quero, evidentemente, que ele volte a ser aquele jogador importantíssimo como ele tem sido. E desde depois desse rebuliço todo... Não, mas ele não tem sido, Santania. Ele não tem sido. Ele foi mal contra o Flamengo, ele foi mal contra o Goiás. Ele é genial. Bom, mas nos ele toques de bola. mas não está sendo. Ele não está fazendo gol, mas quando ele toca na bola, ele é diferente. Ele lança, ele passa. Mas não está fazendo ele isso. Dribla, está fazendo. Não fez contra o Flamengo. Só brigou com o juiz e com os adversários. Só. Um passe que ele dá, tu já vê que ele é diferente. Mas quebra o projeto da Libertadores. Santania, ninguém está discutindo que ele é um jogador diferente. Ele é um jogador diferencial. Ele é primeira classe. Ele é na parte de cima da prateleira. Só não está fazendo gol. Não, ele não está jogando bem, Santania. Está jogando bem, sim. Está jogando bem. Eu insisto. Insisto. Ele, jogo recente, foi contra o Flamengo, que ele acertou a trave. Por cobertura, jogo recente, teve uma cabeçada de fora da área que quase encobre o goleiro. São jogadas de Pelé que ele faz. Que isso? Como não está jogando bem? Não está fazendo gol. Olha aqui, ó, recebi uma mensagem aqui, Cadu. Sabe que no Twitter tem um fake do Mano Chains, que é o Pano Chains. É verdade. Pano Chains. Pano Chains. Porque o Mano passa muito pano pro Inter também. Disseram que estão criando aqui um pano Santaninha, porque o que passa de pano pro Grêmio Santaninha, eu não vejo uma crítica construtiva sair daquele lado lá. É verdade. A última crítica que eu fiz realmente foi justamente ao Demiurgo, Renato Portaluppi, meio homem, meio Deus, na polêmica do Adriel, e depois que ele falou demais também, eu disse que tinha que botar uma mordaça na boca do Renato. Porque eu estou satisfeito com o meu time, ele vem melhorando, ao contrário do que possa parecer, porque ele só perde para times bons, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, os 3 do centro do país. O Botafogo, SAF, Palmeiras e Flamengo, maiores orçamentos. Que coitadinho. Então o Grêmio... Não, estou exaltando o Grêmio, não estou me fazendo de vítima. Gostou da contratação do goleiro do Ipiranga? Para grupo, né? Para grupo. É uma boa contratação. Não vai ter recepção na rodoviária para ele? Tinha que ter. O Orestes está em 11º no campeonato tocando flauta em mim. Mas nós estamos jogando time, Libertadores. no meu time. Libertadores, vocês vão nadar e morrer na praia. O Botafogo já é campeão. Eu tô Botafogo já é campeão. Acabou o brasileiro. Acabou.
E nem saiu o álbum ainda. Isso pode, o que pode acontecer com o Grêmio, é o seguinte: se ganhar do Flamengo, vai com tudo para a final da Copa do Brasil. Tu tem esperança ainda, Santaninha? Se não o Santaninha enlouqueceu na sexta-feira? Não, tô te dando as duas. Enlouqueceu ele? Tô te dando as duas possibilidades. Se passar pelo Flamengo, vai com tudo para a final da Copa do Brasil. Fala aí, Álvaro, aqui lembra revista, falando de revista. Virou um programa Depois eu concluo. Tá aqui, ó, nos trazido aqui pelo Flávio Fiorin, que é um dos integrantes dessa equipe, né? Da revista Mundo Esportivo, uma grande de São Leopoldo Fest, né? Então, olha só. Fala um pouquinho da revista, que tu tem aí a tua coluna e a tua participação. Isso, essa revista Mundo Esportivo, que terminou agora há poucos dias a São Leopoldo Fest, a cobertura total aí dos desfiles, né? E de tudo que aconteceu lá no ginásio municipal. Tem tudo sobre Novo Hamburgo, sobre o Aimoré, nossas colunas é a minha, do Fracasso, do Marcos Couto, do André Chu, enfim, um completo panorama do Vale dos Sinos aí também da dupla Grenal, distribuição gratuita. Tá certo. A coluna do Fracasso, o tema deve ser o Grêmio na Copa do Brasil. Por que não dá para reverter? Impossível não é, difícil não é. O Grêmio está em cima no Campeonato Brasileiro, né? Já deu uma caidinha. Pelo aproveitamento é o vice-líder. Tem um jogo a menos. Pelo aproveitamento é o vice-líder. Tem que falar pelo bom. Né? Como é que você adquire? No estúdio e na revista Mundo Esportivo lá em São Leopoldo. Só passar para lá, telefonar, mandar um e-mail. Então, o pessoal manda a gente bota o telefone e dá um e-mail aí. Não sabe. Então eu te digo, telefone... Tá lá na frente. Telefone não. Tá no expediente, lá na primeira... Tá aqui, rapaz, aqui atrás, Fiorinho. Tá aí? Então tá. Aqui, ó. Não é isso aqui, pagar, ó. Não, gratuito. Não, aqui não, acho que acho que são os Depois médicos do aqui. comercial aí já tem no início. São os comerciais aqui. Ali. Vamos lá, vamos ver aqui para a gente dar o pessoal que fica... Olha a coluna do Fracasso ali para nós ver qual é o título. Luiz Fernando Fracasso. Se for o Inter, eu vou dar muita risada. Tá aqui, ó. Lá em São Leopoldo, o telefone 3566-3723, tá? E o site www.revistamundoesportivo.com.br. E o e-mail, né? É revistamundoesportivo@gmail.com. Ou e-mail também, momentodovale@gmail.com. Tá aí para você adquirir. Tá certo? Olha só. Minha palavra foi caçada. Depois dos comerciais, eu volto ao raciocínio. Como eu diria, nós voltaremos. Hora do merchan agora. Voltaremos. Ele te preservou, essa tua tese é furada. Preservou. Fui censurado. Cadu tá cuidando de ti. Olha só, falar em cuidar, você tem tudo que você precisa lá e quiser em termos de imóveis. Está aí na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe. Você quer comprar, você quer vender, você quer alocar o seu condomínio para ser administrado por quem? Aí, Domênico e toda a sua equipe lá para lhe dar assessoria que você precisa em termos de imóveis. Estão aí os contatos, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, né, no bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José de Patrocínio 385, onde fica aí a Central de Imóveis. Bom, todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, então você tem o caminho, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. 24 horas porque os imprevistos não agendam, né? Pode ser de manhã, de tarde, de noite, madrugada, seja a hora que for, você tem a quem recorrer. E atende todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato está aí na tela, 51, código de área 999-62-6227. Repetindo, 999-62-6227, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Revisão do seu carro? É na Casa Pneus, 60 anos de qualidade, você tem tudo que precisa, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios e aquela promoção permanente, que é exatamente para a troca de pneus, né? Que é o Feirão de Pneus, Avenida Ceará 1055, está aí o telefone, caso você queira agendar a sua ida até a Casa dos Pneus. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques dessa sexta-feira e falando dos dois jogos do final de semana, né? O Internacional amanhã, poupando alguns jogadores, porque projeta aí o jogo de terça-feira, a decisão contra o River Plate no Beira-Rio, e o Grêmio no domingo contra o lanterna do Campeonato Brasileiro, o Vasco, o Grêmio precisando vencer para se manter ali, né? E até porque, pelos critérios, é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Voltamos logo.
igualzinho ao Pai. Tudo se transforma através das nossas conexões. O seu Zé sempre plantou soja. Já a sua filha Ana plantou outro futuro. Ela se conectou com a Cris, diretora de inovação, que ajudou a transformar a fibra da soja do seu Zé em tecido e milhares de seguidores. Uma de suas fãs, a Dona Beta, fez um pedido radical para curtir a sua nova paixão. Seja pelo crédito consignado, empresarial ou rural, nossa conexão transforma. Banrisul. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br. Está escutando o barulho do motor? Zero ruído, zero emissão de poluentes e zero consumo. Estamos só no motor elétrico, no Niro. O motor a combustão só entra para apoiar ou para impulsionar o motor elétrico. Muito mais economia no irmão mais novo da Sportage. É na Kia Sun Motors, na Avenida Ipiranga 8113 e na Avenida Ceará 370. Kia. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade.
verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta sexta-feira com Orestes Andrade Júnior, o homem do Grenal na TV, domingo, em 22 horas, canal 21 e 521 da Claro Net. Jornalista Flávio Fiorin e Jorge Santana, o verdadeiro Santaninha. Antes de tu voltar com os comerciais, aí, pro retorno do segundo bloco, mandar um grande abraço, sempre nos assiste, te assiste, o Braulio, que está de aniversário hoje, garoto de ouro. Grande Braulio, garoto de ouro. Está de aniversário parabéns, hoje. Parabéns. Esse era também, né? Pô, um dos grandes jogadores. Braulio. Deixa eu ver que tu falou nisso. Às vezes eu, vi um treinamento do Braulio, né? Ele, eu nunca tinha visto isso. Ele pegou uma bola, ele foi de uma goleira a outra, fazendo com a bola, sem deixar ela cair, foi na cabeça, e balãozinho aqui, coisa impressionante, uma habilidade fantástica. Por isso que era chamado garoto de ouro. Eu sem adversário, eu era craque também. Não, mas não era isso, Eu falei da habilidade dele. Sim, habilidade dele. Só brincando. Como eu já contei, quando eu fui fazer uma reportagem, né, quando o Assis tinha sido resgatado pelo Grêmio, quando ele foi sequestrado pelo Torino, aí morava na Vila Nova, ainda numa casa, né, paupérrima, assim, muito... E aí eu fui na época, repórter da RBS, fazer uma matéria para a Globo também, e fui até a casa. E era agosto, setembro, frio, né? Aí cheguei lá, o pai dele, o seu Moreira, que também trabalhava no Grêmio, e aí matéria, o filho pródigo, Carlos Retorno, foi pediu para o cinegrafista, eles pegou uma bola e foram, né, fazer umas imagens com a bola, aí chegou aquele garotinho assim, desse tamanho. E aí frio, um shortzinho, chinelo de dedo e um manguinha, camiseta de manga curta. E aí, daqui um pouco, ele pega a bola e começa a fazer isso. Eu me lembro, nunca me esqueço. Aí o pai, o seu Moreira, disse assim, Cadu, esse aqui o mundo vai correr atrás. Quem era ele? Ronaldinho. Olha, nosso Dois Toques para Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva. Tá aí o site e o telefone, caso você queira agendar, sua ida a uma das lojas da Baidob. Seu carro tem aquela batidinha chata na porta, para-lama, para-choque, resolva aí. Martelinho de Ouro, Euclides da Cunha, 309, tá aí o telefone, só você agendar com o Marcelinho, lá no Martelinho de Ouro. Para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, lavagem 5 estrelas. Aquele atendimento VIP da equipe do Marcelo, do Alex, deixa seu carro, vai buscar, espera, é diário, tem tempo durante a semana, pode ser amanhã, sábado, domingo, feriado, como ficar melhor para você. Mais de 40 anos, tá aí o telefone e endereço, Avenida Nilópolis, um ponto tradicional aqui em Porto Alegre. Bom, esse jogo de domingo, Santaninha, contra o Lanterna, né, o Vasco também querendo aí fugir um pouco dessa situação. Agora, o Vasco está punido e agora conseguiu uma liminar, né, punido por aqueles incidentes todos que aconteceram, sem torcida, aí conseguiu uma liminar, né, Fiorinho? Mulheres e crianças. Isso. Mas então não vai ter torcida, não vai ter aquele bafo, quer dizer... Isso aí também é uma coisa que vai ter que facilitar para o Grêmio, né? Que precisa se manter aí, né, na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, o que ele ocupa pelos critérios. Tem toda a razão, não tenho nada a acrescentar, só queria te dizer, com todo respeito à tua pergunta, não tem nenhuma importância esse jogo do Grêmio contra o Vasco. Opa! Como não? A importância toda do jogo de terça, Inter e River. É só isso que importa. É só isso que interessa. Mas não é nem do dia 16 do Grêmio e Flamengo? É só isso que interessa. Eu já ia chegar lá. É só isso que nos interessa atualmente. Depois tem os colorados que ficam falando o tempo todo do Grêmio. Por quê? Se o Grêmio passa pelo Flamengo, ele é sério candidato a campeão da Copa do Brasil. Agora, se não passa pelo Flamengo, virá outro campeonato brasileiro para o Grêmio, porque ele vai se dedicar exclusivamente ao Campeonato Brasileiro com reforços, meu amigo. E o Luizito, sem imbróglio de sai, não sai. Então, virá outro campeonato e o Grêmio com muitas chances de conseguir, no mínimo, a vaga Libertadores, que era a meta original, né? Tu viu quem são os reforços do Grêmio, né? Agora, tu tá falando como se fossem os melhores reforços Esse jogo, Grêmio e Vasco, não tem a menor importância.
Vou te ajudar, então, para dizer os reforços. Tá? Kaique? É o Kaique, goleiro do Ipiranga, o Rodrigo Eli, o zagueiro que veio do Almeria, o Lucas Bezosi, o atacante... Almeria. Da Espanha. De onde? O Lucas Bezosi, o atacante, Veio de onde esse? emprestado pelo Lanús, o Luan, né, que voltou, atacante que era do Corinthians, o Iturbe, aposentado. O Iturbe, atacante, o João Pedro, centroavante, que veio do Fenerbahçe. A gente olhando assim, são jogadores para grupo, né? Se juntar os 5 reforços, não dá um. São jogadores para grupo. Mas o Grêmio precisa disso. Acho né? que tem o garoto que é extrema, que é bom, falam bem dele. Canhoto, habilidoso. Ninguém É um jogador falou de drible. nele, ninguém fala, ninguém sabe. Na mão do Renato, Não, o para povo com cresce. isso, Santaninha, para com isso. O povo, tu elogiou o Renato já nesse Santaninha, programa, assim, ó, não, falando sério, Isso. o Grêmio, eu discordo do Santaninha, tenho certeza que o Renato já falou, ele jogou a toalha na Copa do Brasil, o Grêmio tá nem pensando mais no jogo de volta contra o Flamengo. O Grêmio vai voltar com força pro Brasileiro no domingo e não pode perder pro Vasco, né? Ninguém perde pro Vasco. Ninguém. Não é o Grêmio que vai perder. Nem o Inter perdeu. O Santaninha disse Então, que assim, o Lanterna vai ganhar do ganhar. Grêmio é um resultado normal. Preocupou agora. Não, ou o Santaninha tá com medo de ressuscitar um morto, mas assim, um morto que ninguém ressuscita, não tem jeito. Então, assim, tem que passar por cima do Vasco para seguir na esperança lá de atrás do Botafogo. Não tem nenhuma relevância esse jogo. Tudo se decide aqui no Beira-Rio na terça-feira para vocês e para nós, gremistas. Está querendo tirar o foco? Tudo está se querendo tirar o decide foco? Vamos lá. Tomara que não. Mas um resultado negativo diante do Vasco, que está perdendo para todo mundo, tá querendo, parece que está querendo tirar o foco. Né? Porque, Imagina se o Grêmio entra como tal Santaninha aqui, não vale nada. não então, dá pra se negar. empatar contra o Vasco é crise e o Renato tem que ser demitido. Porque não dá para negar... para empatar contra o Goiás, que tomou uma goleada ao natural dos Estudiantes. Porque não dá para negar que o Grêmio caiu o desempenho do Grêmio nos últimos jogos. O Grêmio, de novo, eu vou dizer, o Grêmio com metade de garotos no último jogo. O penúltimo jogo o pano contra o Bolsonaro. Pano Santaninha, passador Santaninha, de pano vamos lá. oficial. Tem que dizer isso. Santaninha, falando de desempenho, o Grêmio foi pior que o Atlético Mineiro. Venceu. Tá? O Flamengo... Não, e contra o Bahia antes. Como é que foi contra o Bahia nos dois jogos? Pois é, já tinha sido contra o Bahia aqui. Né? O Bahia que foi decisão nas penalidades máximas. Empatou lá e o empate aqui, o Grêmio não fez uma boa partida. Depois veio o Atlético Mineiro, ganhou, mas não fez uma boa partida, foi inferior. O Flamengo depois e o jogo na semana passada contra o Goiás. Então, não dá para negar que o Grêmio caiu o desempenho do Grêmio. Mas, não dá para negar que jogou com metade do time de garotos. Isso no jogo contra o Goiás. Metade de time. Não tinha três. E Flamengo. Não tinha três titulares, Flamengo... Santaninha. Não tinha o Cristaldo, não tinha o Carbacho. E o outro, não sei se não era o Vila Sante. Estava fora. Não tinha três titulares, Santaninha. Zagueiro, Kahneman, não tinha Kahneman também. Tudo bem. Meio time, Com tem time que dizer isso. Sub-21 tem que ganhar do Goiás. Olha aí, ó, para isso aí. com O Estudiantes foi lá e atropelou o Goiás. E o Flamengo é um orçamento milionário. O Grêmio só perde para time ruim, só perde para time bom, ponham isso na cabeça. Não, para, Santaninha. O Flamengo não estava jogando nada também. O Inter não ganha de time bom. O Flamengo não estava jogando nada. E aí vem o Grêmio fragilizado, e aí tomou um banho de bola do Flamengo. Qual é a colocação do Flamengo no Campeonato Brasileiro? Não vinha jogando nada. Qual é a colocação do Flamengo? Não vinha jogando, não tinha desempenho. Qual é a colocação mas do Flamengo? Mas não tinha desempenho. Vamos lá, se a nossa produção sempre ágil estiver aí, a gente pode botar até para ver. Mas o problema é que o Grêmio... Tá aí, olha aí. O Botafogo em campanha. Depois, o Flamengo é o segundo, né? O Palmeiras com a mesma. Mas aí vem o Grêmio. Mas vamos lá, pelo aproveitamento. O Grêmio com um empate só, já pelos critérios, assume a vice-liderança. Ou seja, uma vitória... Então, por aproveitamento, o Grêmio é o vice-líder, né, tia? O Grêmio é o vice-líder. Agora, então, mais do que nunca, tem essa necessidade de vencer o Vasco, né? Um time totalmente fragilizado pela... Eu já vejo o Vasco de volta à Série B, acho que... E o Santaninha não está dando bola para esse jogo, é inacreditável por isso que ele tá inacreditável. Por isso que eu estou dizendo, que o Grêmio baixou o seu desempenho e daqui a pouco ele quer tirar o foco, caso não tenha o resultado. O desempenho do Inter no ano. Não digo agora. Grêmio, mas o Inter, não é que só se fala do Grêmio e o do Inter. Mas o Inter se sabe. Ninguém nunca passou pano aqui pro desempenho do Inter. Porque não teve, o Inter tem o pior presidente da sua história.
o Alessandro Barcelos conseguiu ser pior do que o Vitório Pífero. Porque o Vitório Pífero, pelo menos, levantou taça. Inclusive, como presidente, foi campeão gaúcho. O Alessandro Barcelos, como dirigente, como presidente, já faz 6 anos que ele está no Inter, ele não ganhou nem gauchão. Grenal ganhou 1 de xiripa. Então, assim, é claro que o desempenho do Inter é um horror. Ele preparou um time para jogar o segundo semestre, que não existe, e o Inter não está pronto no segundo semestre. Então, assim, é um horror, é um desastre a gestão Alessandro Barcelos no Inter. E ninguém passa pano. É isso. Essa é a minha diferença para a tua diferença, que não enxerga nenhum problema no Grêmio. Não é enxergar o problema do Grêmio, é contextualizar o problema do Grêmio. A última partida era com time de garotos, a penúltima... Não era! A penúltima... Não é verdade. Meio time de garotos. Mas o que é isso? Não é verdade. Cadu apontou 5 meninos aí. Não. Que isso? 4 de de 3. Não tinha 3 titulares. E eu te apontei que o Kahneman não estava. E tem mais gente faltando aí Mas nisso. o substituto não é um garoto, é um zagueiro. Que isso? E o penúltimo jogo é contra o maior orçamento do Brasil, gente. Sabe? Contra um time que não está jogando nada. Cuiabano de titular. E os da reserva dele... Mas o Cuiabano não era uma jovem promessa. O Cuiabano jogou como titular. Mas elogiado pela... Muita gente querendo o Cuiabano a titularidade. Manda o Cuiabano lá pro Beira-Rio. Tu tá desprezando o Cuiabano, manda. Acho que o Santarém está botando panos mesmo. A gente bota... Eu te mando o Campanharo. Campanharo entrou lá em Buenos Aires. E tu me manda o Cuiabano. É que não dá, Fechado? Fechado esse negócio? Não dá para criticar o desempenho do quarto colocado, ao Grêmio? É o momento, quarto. E só se elogia o Inter. A imprensa colorada Ele distorce. Ninguém está elogiando. A imprensa colorada só quer crise no Grêmio. Ninguém está criticando. Nós estamos analisando a caída de rendimento do Grêmio. Eu estou explicando. Ou tu acha que não? Ou tu acha que não teve? Não teve. Ah, não teve. Eu estou explicando que não. Tomara que mas o próprio Renato disse isso. Então vamos ver contra o Vasco, se o Grêmio vai cair. O que ele falou. Desempenho do Vasco. Vamos ver. Não, mas aí o Grêmio tem que melhorar. Aí não é Flamengo e nem é meio time de guris. Daí vocês me cobrem. Não é esse time de guri. O próprio Renato disse após o jogo contra o Goiás, né? O Grêmio foi muito mal, foi mal. Não é. Ele não disse, digo eu. O Renato não disse, digo eu. Meio time de garotos formados na base do Grêmio. Não é verdade. Tá criado aqui, ó. Santaninha. Peraí, é verdade. Santaninha sim. É verdade, PP. Sim. É verdade, sim. Santaninha PP. Passador de pano, não é outra coisa, tá? Santaninha PP. No Twitter, eu sou o primeiro seguidor aqui. Vamos seguir lá, tá? Santaninha PP, passador de pano. E aí, Santaninha, e agora? E agora? Não, é isso. A imprensa colorada querendo colocar o Grêmio em crise, mas não vai conseguir. O Grêmio está rumo à Libertadores de 2024. É imparável. É imparável. Tomara que consiga reverter aí esse resultado aqui de 2-0 na Arena diante do Flamengo. São os melhores reforços que o Grêmio contratou agora. O melhor goleiro estava lá no Ipiranga. Os reforços são necessários. Você falou em termos de grupo. O Grêmio realmente precisava, né? É melhor não contratar esse tipo de jogador depois. Eles entram em campo. O Inter contratou um monte de naba aí e estão tudo jogando, prejudicando o time. Fala aí melhor, olha aqui, ó. Aí você encontra na Ferragem Lampião tudo que você precisar em termos de ferragem. Você encontra a Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião diz tudo, não onde em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. Há mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião é uma ferragem profissional. Está aí, né, o teleentregas e o endereço também da Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que está em todos os segmentos de nossas vidas. Olha só, está lhe oferecendo aí o Banrisul agora com o plano Safra Banrisul. Olha só, o produtor rural conta com 11 bilhões, eu falei 11 bilhões, eu disse, de reais disponibilizados entre todos os segmentos. Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Olha, você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados da Clique impresso a gráfica que pertence ao Grupo Impressul, uma loja sempre bem pertinho de você, olha aí, Porto Alegre, região metropolitana, né?
e diversos produtos que você tem lá e serviços, além dos quadros personalizados. Aquela promoção permanente que você tem lá, que são os cartões de visitas, 100 por apenas R$19. Você pede e recebe em casa. cliqueimpresso.com.br. Olha aí, o pessoal está pedindo para te dar o endereço do Santaninha, que o pessoal quer passar, começar a seguir o... Olha que tu provocou, olha que tu provocou. @SantaniaPP, passador de pano, lá no Twitter. É só seguir lá, tá? Concorrência... Eu imagino a vergonha, constrangimento do Pablo Santana, que sempre que o Grêmio estava mal e baixava o desempenho, ele berrava na frente das câmeras. Ele cobrava o Grêmio dele. Porque o nosso clube do coração, por qual nós somos apaixonados, a gente tem que cobrar, e cobrar com força. Vai tão mal o Grêmio que está em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, a 1 ponto. Vice por aproveitamento. A 1 ponto do 3º e do 2º colocados. Está muito mal o Grêmio, disputando as quartas de finais da Copa do Brasil. O Grêmio vai pessimamente mal, muito mal. Muito mal. Ninguém está dizendo que muito mal. Não, ele acabou de dizer que eu não critico quando está mal. Aí está te provocando. Acabou de dizer. O que a gente é que o Grêmio caiu. Nós estamos falando em me dá a escalação aí de Grêmio e Goiás. Me dá. Tá aqui, ó. Escalação de Grêmio e Goiás. Gabriel Chapecó, Bruno Vini, Bruno Alves e Gustavo Martins. Um reserva. 3 zagueiros. Um reserva. Tá? Vila Sante, João Pedro e Cuiabano, Vila Sante, R. Cardoso. Quem é R. Cardoso? 3 reservas. Tá? Bitelo, Soares, que é metade do time, metade do time estava jogando, Soares. E o Natan. Ramon, é da base. 4 reservas. Ramon. 4 reservas. 4 reservas. Quer ver o time do Goiás? Mais 4 substituições por garotos. Pelo amor de Deus. 8 garotos. 8 garotos. E não é um time de garotos contra o Goiás? E aí baixou o desempenho. Sai para lá. Rapidinho, Goiás, ó. Tadeu, Marquinhos, Lucas, não sei o quê, Sidmar, Sander, Guilherme, William, Morelli, Magro, Vinícius. Ninguém sabe quem é o time do Goiás. O time do Goiás não existe. Só com o Soares em campo tinha que ter ganho. Que bom que o Santaninha não tá vendo, Cadu, o mau desempenho do Grêmio. Faz no mínimo 6 jogos que o Grêmio não joga nada e que o Soares sumiu. Que bom que ele não está vendo. Isso significa que ao invés de subir, o Grêmio vai cair. Eu digo mesmo de ti que fez a análise do jogo contra o River, sem considerar a máquina que é o River. Tu só apontaste defeitos no teu time e não apontaste as virtudes do River, que te amassou, que te sufocou e que fez o teu goleiro fazer milagre atrás de milagre. Tu também, a tua paixão também obnubila a tua visão. No segundo tempo, e não porque importa, o segundo tempo não é de jogo. O Inter morreu. O jogo é de 90 minutos. Vamos ver o que o Inter apresenta amanhã, né? O Cudê vai poupar alguns jogadores exatamente por desgaste físico e está pensando em ir com tanque, como se diz na gíria do futebol, e com tanque cheio, né, no próximo jogo. Né? Sábado. Também, né? Inter e Corinthians, 18h30. Quem vai jogar na terça nem vai no Beira-Rio. Fica em casa descansando. O Inter não tem pernas. Então, assim, nem vai no Beira-Rio, não fica nem no banco. Então é um time completamente alternativo. Dá para colocar o Maurício, que precisa de ritmo, o Bruno Henrique, ok. Eu vou te cobrar os dois laterais... Eu vou te cobrar desempenho. Não, calma aí. Os 2 laterais do Inter tem que ficar em casa, senão eles não vão conseguir jogar terça. Bota lá os reservas, certo? E mesmo assim, com um time misto, alternativo, em casa, tem que ganhar do Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians também vai com um time misto. Então é isso. Bom, o ataque... E a estimativa é 30 mil, né? O ataque até, ele treinou na quarta e ontem na quinta, ele, claro, foi mostrando algumas, mas, né, ele treinou com o Rocher, né, o Bustos ou o Igor Gomes, ele deve manter talvez ele poupe, né? Tem que botar o Igor Gomes, então, né? O Bustos não consegue correr. René e o Tauan Lara, depois o Johnny, o Bruno Henrique, o Depena e o Campanharo, o Maurício, meu Deus. O Maurício, Pedro Henrique e Luiz Adriano. É certo que o Ener Valencia vai ser poupado. Se o titular do Inter vai ser poupado. Se o titular do Inter perdeu para o titular do Cuiabá, o misto do Inter não ganha do misto do Corinthians. Não.
Claro, o futebol virou matemática agora, é isso. Não tem como. Santaninha sextou. Não tem como. Acho que tu passou no happy hour mais forte. O jogo hoje. é fora? O jogo é fora ou é aqui? Não, Beira-Rio. É pior ainda. Beira-Rio. É pior ainda. Beira-Rio. A expectativa é de 30 mil pessoas amanhã. O Santaninha está atordoado ainda com o laçaço que ele tomou do Flamengo. É pior ainda. Tá? Ele não está raciocinando bem. Vocês acompanharam. Tirem suas conclusões e sigam o Twitter lá do Santaninha PP. Até porque o aproveitamento do Cudê, olha, arrancado foram 3 jogos, 1 empate e 2 derrotas de virada, né? Estreou lá contra o Bragantino, fora de casa, empatou, e sempre a mesmo sistema. Primeiro tempo bom, segundo mal. O jogo contra o River ele é muito perigoso, porque, bom, primeiro que o Cudê não sabe jogar atrás. Ele vai avançar as linhas. Pode tomar logo 1, 2 gols e acaba em 15 minutos. Então tá, palpite dos 2 jogos, amanhã e domingo. Acho que o Inter ganha de 1-0 do Corinthians. E terça-feira é brabo. Não, domingo. Domingo só? Só domingo, jogo do Grêmio. O Grêmio lá vai destruir, vai fazer 4-0 com esse timasco que o Santaninha tá dizendo. Fiorinho. 4-0. Amanhã o Inter faz 1-0 e o Grêmio faz 2-0 lá em São Januário. Eu só falo de jogo importante. 2-1 para o Inter e cai fora nos pênaltis. Não tem Me serve os 2-1. Me serve os 2-1. Se for para os pênaltis aqui, tá bom. Eu acompanho os palpites do Fiorinho. Vou nessa. 1-0, o Inter e 1-0, 2-0 o Inter e 1-0 o Grêmio, isso aí. Domingo começa a semifinal da Série A2 do Gauchão. Guarani de Bagé e Monson e Lajadense e Santa Cruz. Jogos de ida. Maravilha. Falando em maravilha, para onde vamos agora? Como sempre, né? Saímos daqui e vamos para o Barranco. Restaurante Churrascaria, mais do Rio Grande do Sul, referência nacional, Complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem de terça a domingo. Hoje, sexta-feira, está aí, ó. E você curte aonde você quiser. Tem delivery, takeaway, teleentrega. Você não fica privado das delícias do Barranco e do Barranquinho. E eu vou, sempre que estou lá, em outro local, saboreando meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar, comer o quê? Da São Motos, né? 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e Avenida Ceará 370. Facilidade, os Jefferson Cisternal são permanentes para você sair de carro novo. Tem zero, seminovo, e tem o Niro, né? Um novo carro da Kia São Motos que a gente viu no break comercial aí, os próprios Jefferson mostrando aí o Niro, né? Bom, os adeptos de 2 rodas, a facilidade do Jefferson é na Suzuki São Motos. Moto para passeio, moto para trabalho e 2 endereços. Na Avenida Ipiranga, ao lado da Kia São Motos, e na Avenida Ceará, ao lado da Kia São Motos. Preço e qualidade, só tem um local. O slogan diz tudo, né? Economizar é comprar bem. Isso você só tem no Grupo Zafari. Obrigado, Orestes. Domingo, 22 horas. Grenal na TV, com o Santaninha sendo poupado, porque eu fico só na mediação. E Mano Changes, tá? Canal 21 e 521 da Claro Net. Obrigado, Fiorinho. Valeu, até a próxima. Obrigado, Santaninha. Obrigado a você também pela audiência, pela companhia. Continue com a programação onde você estiver assistindo, né? Ou na Rede Sul, ou na programação, ou na operadora que você estiver acompanhando. A todos vocês, um bom final de noite e um ótimo final de semana. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.